pedi para viver sempre. Não pedi para viver para sempre, mas pedi para ser o que me pede a queda, ser chão, ser braço, ser nome, quando doer, e depois sim, depois que venha o nada. Este é um excerto do poema do livro Noturnos do Paulo. Primeiro, costumo agradecer-se a presença, tanto eu como os costumes. Obrigado por terem vindo. Está uma tarde extraordinária para estar aqui dentro. E eu acho que vamos passar uma tarde boa, porque a poesia é sempre uma boa companhia. E quando é a poesia do Rui Sobral, então é a melhor companhia. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre o Noturnos e depois eu e o Rui vamos conversar e dizer poesia. A primeira coisa que, em relação a qualquer livro, isto é genérico, ninguém faz nada a partir do vazio. A única entidade que criou qualquer coisa a partir do vazio é uma questão de fé. Portanto, quem acreditar nisso, acredita, não vou agora destruir a fé de cada um. Portanto, o criativo, quando cria sempre a partir do real que vivido diretamente ou do real vivido indiretamente através de leituras. Depois ficciona. E depois há autores que se ficam, nós vemos a ficção, dizemos que está uma ficção porreira, que este gajo conseguiu construir aqui uma ficção muito boa, e depois há uns autores que ultrapassam essa ficção e criam um novo real. É o que acontece com o Rui. O Rui é um desses casos raros que parte de um real, nós não sabemos qual é, nem interessa, mas é um real, ficciona sobre esse real e cria um outro real que é tão forte que nós entramos lá dentro como se real realmente fosse. Esta é uma primeira característica da poesia, do que o escreveu, e aliás há um grupo no Porto que são as vozes voadoras do Colhão, caralho, que dizem que este livro podia ser um livro de crónicas, porque o livro de facto é isso, é um livro em contínuo em que os intervalos são criados pelo autor para que nós saiamos de um discurso narrativo para um discurso meditativo, em que se pensa sobre as coisas. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, em relação à poesia do Rui, é que é uma poesia da mais antiga que existe. Ou seja, a poesia começou por ser dita. E a poesia do Rui é uma poesia para ser dita. Porque ela pede, e tem uma vantagem que lhe deve ter dado um trabalho enorme. É dita e entendida. Portanto, quando eu digo, quem me ouve percebe, e vão ver isso. Vão ver que a poesia é entendida. Não é uma poesia muito elaborada, mas elaborada no sentido da simplicidade, do leite creme da avó, que a avó levou muitos anos a fazer, mas que a nós nos sabe bem com o arroz queimado. Mas é aquele arroz, aquele leite creme caseiro, aquela coisa que dá muito trabalho, mas que é muito saborosa. Eu gostava de comparar a poesia do Rui e toda a poesia à diferença que há entre a emenda de luxo do restaurante e aquilo que vamos comer. Por muito bonita que seja a emenda, nós só sabemos se a comida é boa se a comermos. E a poesia é a mesma coisa. A poesia revela-se quando é dita. Para quem escreve, saber se o que escreveu já lá está, convém dizer. Descobrir qual é a música, qual é a sonoridade das palavras, é um teste. Para quem lê, há uma fase de leitura, de interiorização, de cavar. Eu chamo-lhe cavar, ir ao fundo das coisas, mas depois, se cavou bem, se descobriu bem, então é que está na altura de dizer. E quando a poesia é dita, nós... Porque é, por exemplo, que as pessoas, digamos os crentes, não lhes dói o pecado. Mas quando se confessavam, doía-lhes dizer que tinham pecado. Porquê? Porque se ouviam a dizer aquilo que tinham feito. Tudo que é verbalizado é rever-me outra vez.
Portanto, a simplicidade não é facilidade. E o último, qual é o desafio deste livro, que depois vou passar para a conversa com o Rui, que é o diálogo que há entre os títulos dos poemas e o poema. Aí é que não é para ser dito, aí é para ser meditado. É um desafio que o autor nos faz e que nos pergunta que raio é que tem este título a ver com o poema. E portanto eu vou pôr essa questão. E por mero acaso estava a fazer no outro dia, anteontem, uma pesquisa por causa de um poeta brasileiro, não sei se o Antero conhece, o Ledo Ivo. Conhece? E o Ledo Ivo tem uma frase que é isto, no coisa, que é: a poesia é uma criação da cultura, mas esta deve permanecer invisível no poema. Ou seja, a cultura está lá, mas depois é escusado, está a ver com epígrafes, com citações, a dizer que se leu fulano, beltrano e cicrano, e a dizer, pá, este gajo é um gajo culto. Não. A cultura está nas próprias palavras. E é nessa simplicidade da horta, das couves, das cenouras, que vamos encontrar por causa do Baixo Mondego. Estou a motivar isso. Que está na poesia do Rui, mas que é extremamente... não precisa de citar ninguém, cita-se ele próprio. O poema que eu li, o excerto do poema que eu li, tomem atenção, é um poema que tem o seguinte título: 8.066, 13 e meia e 12.129, 19. Que é isto, Rui? Bom, eu quero começar em primeiro lugar, por agradecer esta introdução, que é uma apresentação e que é para mim também a materialização da poesia através das palavras. Por isso, Cravo, muito obrigado por este momento. Antes de responder, porque as apresentações que eu tenho feito, o livro é recente, o livro foi publicado no final de maio deste ano. Eu tenho andado quase semanalmente, tenho andado semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, a fazer apresentações do livro. E há quase um padrão, as pessoas dizem que eu procuro fugir muito às respostas. Não é isso que eu vou fazer, eu só quero ter umas palavras iniciais que são, quero em primeiro lugar, antes de responder à pergunta e de começarmos esta conversa, que muito me interessa, quero agradecer à Livraria do Largo por me receber, por nos receber, por receber o Livro Noturnos aqui, nesta tarde de praia e de chuva ao mesmo tempo. Parabéns, eu não conhecia, só conhecia a livraria por fotografias e já gostava dela. Depois, às vezes conversámos, fiquei a gostar mais ainda. O Cravo há pouco ligou-me e o que o Cravo diz, apesar de não nos conhecermos há muito tempo, ele é para mim, e eu fico muito feliz por ele ser meu amigo. Ele dizia-me que ele era muito bonito, e realmente é. Por isso, obrigado por me receberem, por receberem o livro, por estarmos aqui neste momento que muitas vezes, e também falávamos isso de manhã, por vezes é difícil mobilizar as pessoas para apresentações de livro, para eventos culturais. Há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, na mesma geografia, outras vezes há outras coisas a fazer e nem sempre se consegue. E então eu passo para o segundo agradecimento, que é para quem está aqui e que podia estar noutro lugar qualquer e decidiu cá estar. Isto emociona-me de verdade, porque é mesmo isso. Há tanta coisa para fazer e decidiram estar aqui. Então, muito obrigado às pessoas com quem já tive a oportunidade de conversar. Acho que não tive e gostaria eu de conversar com todas, mas se não acontecer, agradeço desde já. E um outro agradecimento ao Cravo, porque como eu falei há pouco, nós não nos conhecemos há muito tempo, mas ele faz o favor de ser meu amigo e nas conversas que temos tido, que às vezes são conversas, também não foram assim tantas, mas elas são programadas mais ou menos para 15 minutos, 30 minutos, às vezes nem medimos bem o tempo, e como ainda ontem, a coisa estendeu-se pela madrugada.
E tem sido sempre, eu não lhe disse isso, mas tem sido para mim sempre uma lição, um conjunto de lições sempre que converso com o Cravo. Inclusive outras oportunidades, coisas que me têm surgido e que eu reconheço que têm o dedo, a mão, a opinião, a autoridade na poesia, nos livros, na literatura do Cravo. E também por estar aqui disponível para me fazer esta apresentação, a meu convite. Na altura que eu convidei, ele disse-me: bom, o risco é teu, tu é que te estás a meter nisto. Por isso, muito obrigado. Respondendo à pergunta, e o título em si, eu penso que é da página 68, 8066, 13,5 e 12.129, 19. Os títulos têm dois formatos, são duas formatações. Uma são números por extenso e a outra são nomes. Em relação a esta, que pode parecer mais enigmática, eu digo já que não é essa a intenção. Não foi essa a intenção minha parte enquanto escritor deste livro, enquanto poeta destes poemas. Não foi. Até porque eu não é presunção minha, até porque eu pouco me elevo, mas eu sei que dentro das minhas possibilidades, eu preocupo-me muito com o leitor. E a minha maior preocupação com o leitor, enquanto estou a escrever, é não me preocupar com o leitor de forma alguma. O leitor não tem qualquer caráter de presença enquanto que eu estou a escrever, seja o que for, e eu só escrevo, o que eu escrevo desde há algum tempo é sempre com a intenção de publicar. E eu não me preocupo, ou seja, não escolhi este título ou este formato que eu reconheço que pode causar alguma estranheza, não foi para pôr o leitor, para dar alguma preocupação ao leitor ou para ele procurar saber o que é. Foi mesmo porque eu quis fazer assim, e tudo o que eu escrevo é só mesmo porque eu quero, a não ser que seja alguma coisa encomendada, como ainda ontem falámos. Fora isso, escrevo só o que eu quero, da forma que eu quero, segundo o meu critério, que é muito abstrato também, e com uma única intenção, que é tentar escrever literatura. O meu objetivo é tentar escrever literatura. Com isto, e fazendo esta introdução, eu tenho dito que não considero que tenho ainda autoridade para falar do livro enquanto leitor dele, porque eu ainda não... Eu penso até que já me distanciei muito do livro enquanto escritor dele, mas enquanto leitor ainda não o li como eu desejava. E então há coisas que eu não sei enquanto leitor. E então eu procuro de algum modo e também esse respeito para com o leitor, de não pôr tudo a nu ou de não pôr coisas a nu. No entanto, quando eu fiz o lançamento do livro, a pessoa que me fez o lançamento, isto em maio, disse-me: Rui, mas tens que me dizer alguma coisa, tu não dizes nada sobre o livro, diz-me alguma coisa, desembucha qualquer coisa, explica-me ao menos os títulos, o que é que significa. E então comecei, achei que era justo, e como também eu não romantizo nada a poesia, a literatura, os poemas, porque também faço essa distinção entre o poema e a poesia, e eu então disse, então o que é, eu vou dizer então o que significa, e vou pegar num outro exemplo, se não se importa, por exemplo, o da página 67, que é mais fácil porque o outro é uma junção de dois títulos, de dois momentos, e é 8.975, 14 e 30. E o que isto é uma data, é um tempo, ou seja, são 8.975 dias, 14 horas e 30 minutos a contar a partir do momento em que o eu poético terá nascido, a partir do momento em que o sujeito poético nasceu. Portanto, por exemplo, o primeiro poema torna-se cá mais fácil de compreender quando o poema da página 7
é 1825, 10 e 19. E o primeiro verso diz: tinha 5 anos e os dias sabiam a ferro. Então, terá sido este episódio, podemos dizer assim, 1825 dias, 10 horas e 19 minutos, a contar a partir do momento em que o sujeito poético nasceu. Portanto, não há... Se havia mistério, não há. Se havia mistério, não há, sim, sim. Depois tem outros, tem outro formato, que são nomes, e que são uma espécie de representação da memória, de meditações, como ainda ontem disseste, eu não diria melhor. São nomes, como eu tenho, por exemplo, Purple, é um deles, Sony, Readers, Frank, exatamente. Então são nomes que, numa espécie de meditação, de nostalgia à infância, só à infância, e eu encontro uma representação e materializei-a num poema. Por exemplo, vou dar só este exemplo para tentar tornar mais claro o que eu estou a tentar dizer. Celestino, que disseste, eu não me lembrava, na verdade até que tinha esse título, já não me lembrava desse poema. Celestino é, por exemplo, o nome do padre, de um padre de Santo Tirso, que foi o padre que os meus pais fizeram com que eu fosse batizado, e era aquele padre que lá estava, por exemplo. E depois há uma espécie de meditação. Portanto, os títulos são estes, números por extenso e palavras que surgem através de um momento onde eu tento, de algum modo, ir lá atrás, buscar e tento materializar num poema. Sim, sim. Ok, ficaram mais ou menos a saber porque é que os títulos são assim. Agora vamos àquilo que podemos chamar as crónicas e aquilo que tu transmites sobre vários aspectos desta desregulação dos afetos, destas disfunções que aparecem no livro, e tipificá-las. Nós tipificámos isto em culpa, aliás tu tipificaste em culpa, medo e infância, avó, mãe, pai e irmã, filhos e filha. E, portanto, iríamos ver poemas da culpa. Isso. Queres falar alguma coisa da culpa ou queres que eu leia o poema? Não, eu queria falar nunca quero, porque eu acho que... Não, mas eu vou falar. Eu queria falar nunca quero porque não sou, além de não ser dotado para falar bem, eu também acredito sempre que não tenho muito a acrescentar. Aliás, só queria era fazer esta espécie de queixa, que é, nas apresentações que eu tenho feito e em sessões que tenho feito ligadas ao livro, não outras coisas, mas ao livro, quando eu convidei o Carol para fazer a apresentação, e agora vem a queixa, eu disse: então, eu gostava muito que tu me fizesse a apresentação na livraria do Largo, e o Carol, entretanto, em conversa, depois aceitou, fez-me esta gentileza, esta grande generosidade de estar aqui comigo hoje, e disse-me: olha, eu pensei em fazermos uma coisa diferente, porque normalmente eu estou num lugar muito confortável, que é o lugar de estar calado, a pessoa que me apresenta o livro fala sobre o livro, e depois faz algumas perguntas, alguém interage, se porventura quiser interagir, de quem estiver a assistir, e ficámos por aí. Só que o Cravo disse: não, e que tal falares tu sobre o livro? E eu dizia poemas, depois de, claro, já ter de estar formalizado que seria o Cravo vir aqui hoje. E então, claro que aceitaria o que fosse proposto, mas cabe-me a mim realmente fazer lançar um mote para cada um destes temas, e começamos por esse da culpa. Eu penso que o livro o livro tem eu acredito que tenha, sempre deixando e voltando àquela parte inicial de não ser ainda o leitor que eu quero ser do livro, não li ainda como eu queria. Então, tendo esse cuidado, eu penso que o livro é um pouco como aos romances de formação, em que segue algum tempo, há um período, há uma cronologia
a mostrar alguma possível vida de alguma pessoa, depois de pessoas que entram na vida daquela pessoa e que a fazem também com ele. Então eu penso que este livro de poemas, o livro Noturnos, procura apresentar isso. Ele vai de um ponto que é da culpa, que passa por... é uma mistura entre a culpa, entre o medo, a infância, até que chega um momento que, não sendo... Isto é a minha interpretação enquanto leitor raso deste poema. Até que chega um momento onde, devido à filha, e não só a filha, mas à filha, e ele ganha um corpo de responsabilidade. E aquela culpa inicial acaba por desvanecer, e nem que seja por outra pessoa, porque muitas vezes acontece-nos isso, pelo menos a mim acontece. Eu penso que nós salvamos muitas vezes, penso que as pessoas, eu salvo muitas vezes por outras, graças a outras pessoas que muitas vezes não me pedem nada, mas elas só por existirem dão-me vontade de me salvar. E muitas vezes para me salvar é necessário embriagar-me da vida, e muitas vezes pode ser também de todas as coisas tóxicas. A mais salutar pode ser, por exemplo, a poesia, pode ser as outras expressões artísticas. Sobre a culpa, sim, eu penso que alguns poemas têm um caráter onde se percebe que o poético está fechado num lugar onde pode não ter portas, onde não tem portas de forma alguma. Não é ele que não as encontra, elas estão verdadeiramente... não existem. É como uma sala em que de repente fica totalmente, as paredes todas encimentadas e não dá para sair. E depois é só um lamento. Pode haver alguns poemas onde o sujeito poético está fechado num lugar onde se fica a lamentar e nada parece fazer a não ser contentar-se. E nem é aquele, como dizia Camões, o contentamento descontente. E nem é isso, é só mesmo um lamento e não fazer quase nada. E com isso passaria para os poemas. 1825, 10 e 19. Tinha 5 anos e os dias sabiam a ferro. Chaves, as mãos dele, abriam-se em força, e os outros vieram depois, cães a farejar carne, vestiam-se de noite, entravam pelos ossos, ladrões em procissão. Meu corpo era casa escancarada, língua, faca curva mordida para dentro, o tempo a mastigar-me cru, um cheiro, um peso, um tempo estagnado, e lençóis, mapas de sangue seco, geografias da culpa que eu lavava em silêncio. Depois cresci, o espelho pariu um estranho, e na sombra de cada homem um lobo a rir-se, e na boca de cada lobo os dentes do meu primo. 2664, 17 e 15. Às vezes lembro-me de um quarto, ou talvez não fosse um quarto, um vão de escadas, um lugar entre paredes, sem nome, nem cheiro, sem tempo. Não me lembro bem do toque, só da ausência da pele. Depois, como se tivessem levado a minha e me deixado esta, que nunca me serviu. Havia vozes mais grossas que a minha garganta, sorrisos que pareciam comandos, e eu, um animal pequeno, a acenar com a cabeça, porque era mais fácil acenar do que fugir. Dizem que o corpo guarda tudo, mas o meu arquivou em pastas com letras rasgadas. Vejo fragmentos, um chão, um joelho, um riso fora de lugar, a culpa pendurada no puxador da porta. E haja crueldade. Ainda hoje os vejo na rua e
passo por eles e cumprimento-os com os olhos limpos e um nó dentro do estômago, como quem finge não estar a engolir uma navalha. Eles envelheceram. Eu também. Mas há um lugar onde o tempo não correu, e esse lugar sou eu. Ainda sentado no chão, a perguntar ao silêncio se fui eu que quis, se a culpa é minha, se fui eu que deixei. E ninguém responde, nem mesmo eu. E passamos para o medo e para a infância. Sim, que acabam por se misturar aqui, acabam por se misturar também nestes poemas. Eu penso que o que aconteceu, eu tenho só que voltar atrás, obrigado, Carol, é sempre, diz poemas maravilhosamente. Eu ando em vários lugares a dizer poemas e a ouvir poemas. Há pouco falavas das vozes voadoras, tipo no Gato Badio, não vai há algum tempo, e fico sempre emocionado, mas fico muito emocionado com a forma como dizes poemas e obrigado. Foi tocante, até porque foi a primeira vez. Não. Aqui o mérito que eu dou é para a forma como tu os disseste e obrigado. Sobre o medo de infância, eu penso que a questão, não é? Porque acabam por estar, por vezes, existe isso, não é? Acaba por estar ligado o medo à culpa e a culpa ao medo. Por vezes o que nos acontece, nós não controlamos tudo. É possível estarmos no absurdo que é a vida como eu a vejo, e é a vida também outras coisas que não são propriamente bonitas, que não são coloridas. É a minha forma de ver a vida, de ver o mundo. Eu não vejo, eu não consigo olhar para o mundo e ver um lugar. No outro dia eu ouvi qualquer coisa que dizia que todos nós já conhecemos essa frase, que o mundo não é um lugar feio, não é? Ele é mal frequentado. Eu não me orgulho, ou seja, o nosso mundo basta ligarmos a televisão, basta lermos um jornal, basta falarmos com um amigo. Eu costumo dizer, eu posso até estar muito confortável em minha casa, não estou a dizer que é o caso, mas eu posso estar muito confortável em minha casa, eu posso abrir o frigorífico e ter comida, eu posso alimentar-me, mas eu, na verdade, o meu vizinho se calhar não está na mesma situação, ou está o meu vizinho e não estou eu, ou estão os hospitais cheios, ou estamos no meio de conflitos, e nós aqui na Europa, se calhar uma Europa enfraquecida, estamos aqui abaixados a ver o que está a acontecer, a tentar de algum modo resistir. Então, para mim, o mundo não é um lugar propriamente bonito. Podia ser, mas se calhar é mal frequentado. E com isto é quase um paralelo para falar do medo e da culpa, e também da infância. Com isto eu também me pergunto se eu sou culpado, que culpa é que eu tenho aqui. Eu acredito que tenho, porque também já tenho esta coisa em mim, mas isto agora é título pessoal, que eu acho que tenho quase sempre culpa nas coisas todas, e até gosto de sentir que tenho culpa porque também me faz resolver de alguma forma, dá-me essa responsabilidade. Então o medo, neste caso, nesta persona que será o sujeito poético, que é sempre maravilhoso. Qualquer pessoa que escreve um poema, escudar-se do eu poético, não é? Então eu faço isso muitas vezes, faço isso sempre. Então o medo, a infância e a culpa estão ligados, na minha interpretação, ou seja, todos eles são intrínsecos uns aos outros. É difícil, na minha experiência, na primeira pessoa e também com alguma distância, do que eu já vivi, do que eu vi viver, do que eu ouvi, do que eu li, geralmente o medo está associado à culpa. Claro que há casos e casos, e há questões e questões, e há circunstâncias e circunstâncias. Nesta em particular, da falência que começa na infância e que depois vai em buracos de construir um adulto, e esse adulto depois constrói uma família e tenta estruturar-se,
a culpa e o medo estão ligados a essa infância que na minha opinião, é sempre dotada de um lugar que tem um nome que é, nem é a vitimização, mas a infância, a criança é sempre vítima, a criança nunca é culpada, e depois isso pode construir um adulto mais ou menos esburacado, na minha opinião, e que será se calhar este jeito poético. Gostaria muito de ouvir. Então vamos para outro tipo de poema que tem nomes. Pássaros do Sul. Quando era criança, pensava que o medo dormia sob a cama. Hoje sei que ele dorme comigo, pede-me colo e eu dou. Ola. Há um silêncio que não tem nome. Vive debaixo da pele, entre o hálito e o osso, e não se dá a conhecer. Não quer ser nomeado, porque sabe que ao ser dito se revela, e o medo não quer rosto. O medo quer morada. Acorde com ele no externo, a sua mão a segurar uma traqueia, com a ternura de um pai que ensina a nadar, enquanto empurra o filho para o fundo. Tenho medo do que não sei, e do que sei também, da rua com o mesmo nome de outra, onde alguém um dia morreu à minha espera. Tenho medo de não ser suficiente para morrer com dignidade. O medo mastiga-me com a lentidão dos séculos, engole-me sem pressa, como se eu fosse um fruto com bicho, mas ainda doce. Não o enfrento. Deito-me ao seu lado e fazemos juras de silêncio, enquanto o dia se despedaça na janela. E agora a avó. É porque nós depois segmentámos por família, não é? E depois dividimos. Eu aqui serei breve, porque fiz aqui uma divisão entre a avó, mãe, pai e irmã, filho e filha, e tem outras pessoas que acabam por estar aqui também. Ou seja, a filha não é só a filha. A filha pode ser a filha mais outra coisa qualquer, mais outra pessoa qualquer. Isto é um exemplo. A avó, nesta pessoa, tem um papel determinante, é como se fosse é mais uma vez uma mistura de culpa daquele neto que se calhar não conseguiu ser o neto, ou melhor, era o neto que achava que a avó se calhar vivia para sempre, e a avó era uma mãe, na interpretação dele, e é também a avó que acredita muito nele, é a avó que não se apercebe do que possivelmente estaria a acontecer, e muitas vezes se calhar na continuação do chão da mesma casa, o que poderia estar a acontecer àquele sujeito poético. Por isso, o avô vai ler a avó. 7.226, 9 e 22. Anos depois, foi ela arrancada à casa onde todas as memórias dormiam. Andava calada, com os olhos postos nos móveis, como quem assiste ao desaparecimento da própria infância. Pedia por mim, pelo neto, que só aparecia em promessas. Morreu com saudades minhas. Morreu num tempo onde eu achava que ninguém morria. Desde essa morte, há um lugar na minha garganta onde as palavras se recusam a nascer. Não continuo vivo como era desde a morte dela, mas ao contrário dela, a minha morte não teve velório. Vive em mim, sem flores, sem visita também. 7.259, 11 e 7. Sou, talvez, o menino que nunca saiu do colo da ausência, o neto que chegou tarde demais para prometer que não voltaria a falhar. E de todas as vozes que me disseram volta,
foi a dela que fitou a gritar mais baixo para sempre. Vamos para a mãe. A mãe aqui neste aspecto, porque quando há pouco o Carlos disse uma coisa que eu não falei ainda, que eu acho muito importante, e é a forma como eu vejo a literatura e a tentativa de escrever para esse lugar, ou nesse lugar que é, como eu há pouco usei, abstrato, por mais que haja algum critério, é um lugar que é o lugar da literatura, e que ela nunca acontece. Eu não quero de forma alguma também desprender-me e enganar, não pode, porque uma das coisas mais importantes quando eu leio é perceber se o que eu estou a ler, aliás, não é perceber, eu não faço essa tentativa, mas eu percebo se há verdade ali. Como o Hemingway dizia, na dúvida, se não souberes o que escrever, na primeira frase escreve uma coisa verdadeira, escreve uma coisa da tua vida e depois começa a escrever. Então eu considero que há sempre, não há ficção sem autobiografia, nem há autobiografia sem ficção. Eu estou nestes poemas, seja na primeira pessoa, seja na segunda, seja com muita distância, mas tudo o que nós fazemos, independentemente do que for, na minha experiência, mostra-me que eu estou nas coisas. E esta mãe, agora fazendo esta ponte para a mãe, é uma mãe para o sujeito poético que acaba por também ela ter possivelmente ser uma construção de buracos. Essa mãe acaba por se tornar filha muitas vezes do sujeito poético, que ainda nem sequer se desconstrói. Por isso, força para 8.973, 14 e 12. Ela era o relâmpago dentro do quarto, a cabeça a agredir o mundo como se quisesse parti-lo de vez. Berrava contra os deuses ou contra o nada. E eu, um filho pequeno num corpo de homem, corria com as mãos abertas na tentativa de amparar a dor como se fosse chuva. Entrepus os dedos entre a madeira e o osso, mas o sangue que ela tinha dentro não cabia em nenhum peditório. Só se calou quando já não havia mais barulho para fazer. Dias depois, o silêncio veio como um animal ferido, e deitada na beira da cama, engoliu o mundo em comprimidos. Só o estômago resistiu. Só o corpo não quis ceder. Eu vi tudo. E ainda hoje durmo com a imagem dela a bater com a alma no mundo, como se fosse possível partir-se para desaparecer. Pai e irmã. Ainda ontem falávamos nisso, essa mistura entre a autobiografia e a ficção, e tem-me acontecido muito isso, que é as pessoas que já leram um livro, inclusive alguns leitores bem experimentados, e dei até o caso de uma poeta e escritora também, que me dizia: pá, eu não gosto do teu pai. Eu não gosto do teu pai porque tu conseguiste perdoar o teu pai, e neste caso há mais ficção do que realidade. E essa mistura acaba por ser, e espero eu, uma espécie de... Boa tarde. Boa tarde. Acaba por ser uma espécie de... Lá está, é aquela mistura, mas aqui está mais acentuada a ficção, ou até mais, é um poema em particular, há dois, mas há um poema em particular onde se calhar é hiperbolizada a violência, porque vale tudo, não é? Na literatura. E então há essa percepção por parte de quem leu, que não é a real de mim, da minha vida,
enquanto pessoa, não acontece. Mas aqui o pai tem um papel de ausência, acaba por ter um papel, alguns episódios, nem é propriamente que fosse ausente do sujeito poético, fosse ausente da família, mas quando ele se ausenta, o sujeito poético percebe que precisa muito daquele pai, mesmo ele estando lá, mesmo sendo um pai a quem ele não sabe abraçar, e um pai que ele cresce e cresceu e não sabe abraçar, mesmo num momento de, por exemplo, de celebração, ou então num momento de grande glória, onde se ultrapassa, como se utiliza muito quase em todo o Brasil, de provação, não é? Tipo, houve um momento superado, por exemplo, familiar, e aquele pai e aquele filho sentem que há ali um abraço para dar, mas neste momento os dois adultos já não sabem como dar esse abraço. E por essas ausências também, a irmã está incluída neste bloco, porque essa irmã vê nessa pessoa que é sempre um sujeito poético, não um irmão, ela vê mesmo um pai, e ela consegue, ela percebe que ele foi pai muitas vezes e que ela é pai muitas vezes, sendo, na verdade, irmão. 5.263, 15 e 24. A casa rangia por dentro. Os gritos não tinham corpo, mas batiam nas paredes como portas mal fechadas. Diziam divórcio, como quem diz bomba. E eu, menino, com o coração colado com fita cola, sabia que tudo podia partir-se num segundo. Agarrei na bicicleta. Era laranja. Talvez eu quisesse que fosse. E fui. Sem destino, sem mapa, como quem foge de um incêndio. O asfalto ardia sob rodas finas. E eu pedalava com a alma na laringe. Cada rua, um não lugar. Cada cruzamento, um talvez. Cada quilómetro, uma esperança. Que ao chegar a outra cidade, eles já se lembrassem de gostar um do outro. Ninguém me seguiu. Ninguém me procurou. E a cidade onde cheguei não me reconheceu. Era só mais um menino sem bússola, com as mãos sujas de medo e as pernas a tremer de tanto silêncio. Sentei-me num passeio qualquer, o suor colado à cara como uma nova pele, e ali fiquei, a pensar se o amor dos pais também fura aos pneus, se também escapa sem aviso como o ar da bicicleta, sem som, sem volta. 2.645, 20 e 20. O pai foi embora. Disse que ia com um amigo, um volante entre mãos sujas e paisagens que eu nunca veria. Ficaram promessas penduradas no ar, como casacos esquecidos num cabide de madeira. Adoeci. O corpo cedeu como fruta madura. Os ossos ardiam, a garganta calava-se e havia algo dentro de mim a gritar baixinho: pai! A mãe levou-me ao hospital. A irmã mais velha segurou-me a mão com dedos pequenos de adulto. E o médico, velho, de voz mole e vistas gastas, disse nada. Disse saudades do pai. Como se saudade fosse coisa que se mede ao toque. Como se a ausência se visse em raio-x. Mas eu sabia. Sabia que esta maleta não era um vírus, nem bactéria. Era um lugar vazio no sofá. A televisão a fazer barulho, sem a mesma graça. Era à noite, sem faróis a bater na parede do quarto. Não me deram remédio. Não me deram resposta. Voltámos para casa, com o silêncio no banco de trás, e eu dormi, com o pijama colado ao peito suado, a desejar que ele voltasse naquela noite, com a certeza de que eu ainda era filho. Mas ele chegou como quem volta de um sonho alheio,
E eu fingi saúde, porque às vezes ser amado é saber fingir que não dói. Filhos, 69. Depois, é quase aqui uma mistura, não é? Porque este bloco era o bloco família, que foi assim mais ou menos que nós o disciplinámos, e os filhos entram na vida desse sujeito poético, desta pessoa, e entram de um modo entram como salvação, entram como não é aquela coisa romantizada de o filho está, a filha está e o pai está para os filhos que estão. É também usar os filhos de uma forma benigna para aquele pai se salvar, aquele pai que era um menino, para aquele pai se salvar. E não é opção, é sobrevivência, no caso do poético. Então os filhos têm essa utilidade também. Soa mal falar assim quando falamos de filhos, se calhar, mas aqui é só uma análise, não é por vontade, é mesmo isso. Os filhos, é muitas vezes aquela coisa inicial que falávamos há pouco, de nos salvarmos, muitas vezes não por nós, muitas vezes pelos outros também, sem passarmos a responsabilidade porque eles não a têm. Mas quando muitas vezes ouvimos dizer eu vivo por ele, eu vivo por ela, às vezes pode haver aí um fundo de verdade. 14.758, 14,26, página 109. Ele disse isso à mesa, no meio da carne e do arroz, do som dos talheres e do pão partido. Ele disse: se tu morreres, eu tiro a vida. E eu parei, porque eu tinha gritado. Não porque eu tinha gritado, mas porque a dor, dita assim, com naturalidade, é mais cruel do que o berro. Meu filho, a minha extensão mais honesta, a parte viva do que fui e do que nunca consegui ser, olhou para mim com os olhos a dizer tudo que os braços não disseram. E eu quis ser eterno naquele instante, não por mim, mas para que ele não se desfizesse. Se eu morrer primeiro, quem me ensinará a respirar com um buraco dentro? E segurará o pulso quando o mundo ferver? Quem lhe dirá que vale a pena suportar a ausência? Que mesmo quando tudo vai, a memória permanece? Há amores que nos garantem e outros que nos arrastam para dentro da mesma cova. E ele ama com a força de um naufrágio, como se eu fosse o último retalho de madeira num mar que o quer levar. Filho, ouve-me agora, enquanto ainda estou a respirar perto de ti. Não morras se eu morrer. Não te apagues, reduzas. Não me sigas para onde não há luz. Fica por ti, pelas manhãs que ainda não viste, pelas músicas que ainda não ouviste, por quem tem casas tuas nos seus corações e por tudo o que ainda não sabes que queres. Se eu morrer primeiro, leva-me contigo nos passos, nas viagens que fizeres, nas canções que escreveres, nas noites e tardes e almoços nos sofares, não nas cordas, nunca nas cordas. Leva-me nos livros, nas palavras que te dei sem saber, nos abraços que ainda vais precisar. Morrer, filho, é só o que acontece a quem viveu. Se eu morrer primeiro, deixa-me viver em ti, sem que tenhas de morrer para isso. Guarda-me, grita por mim, chora, bate nas paredes, rebenta-as, mas fica, permanece. Porque se tu morreres atrás de mim, eu morro outra vez, e desta vez, para sempre. Filha,
este último, penso que será possivelmente o último. Não vai ser, mas não será. Já é. Do que está programado é uma mistura da filha com a responsabilidade. Quando chega a este lugar que nós falamos da filha existir também, e por ela existir há uma nova vontade do poético se construir. Então, por isso é que este último tema nós chamamos filha e responsabilidade, para contrastar com aquela culpa inicial que se verifica durante uma grande cronologia dos poemas, que, quando falámos há pouco em cronologia, ela não é linear propositadamente, há uma espécie de temática ao longo do livro. Não é bem, mas é possível. Ele tem até o livro tem 5 ilustrações que servem mesmo para isso, tem um intervalo propositadamente visual para fazer uma divisão. Portanto, seguimos então para eu só para comentar, eu costumo dizer que os meus filhos e os meus netos são a minha eternidade breve. Pois é. Pronto, é outra maneira de nos prolongarmos no tempo. Às vezes matamos muito depressa. Mas pronto, adiante, vamos passar para o último poema desta primeira fase. Portanto, os Santo Tirso, os jesuítas, cortaram aos bocadinhos, que é para dar um bocadinho para cada um. Estão à espera. Não, eu deixei no carro. Já não está tudo cortado, que é para esta gente comer. Vamos, portanto, para o último poema que aborda a temática da filha na lógica que o Rui acabou de dizer. Página 115, 14.762, 17 e 7. Há casas onde a luz entra, mas não aquece. O sol, encostado às paredes, com a mesma indiferença de quem passa por um desconhecido na rua e não acena. Há janelas que se abrem, mas não se respiram. Silêncios desvendados, estendidos na sala como toalhas sobre móveis em desuso. E há vozes que existem só para lembrar que ainda se está, como relógios antigos que funcionam, mas já não contam o tempo. E eu volto todos os dias ao mesmo lugar, como quem não regressa. Sento-me com os olhos acostumados à espera de qualquer coisa que me diga que este corpo tem morada. Os gestos repetem-se com rituais sem fé. As refeições, os passos entre divisões, o fechar das portas com cuidado para não acordar o que já está acordado. Há uma menina nesta casa que ainda acredita. Ela corre descalça pelos corredores como se o chão fosse um amigo. Fala com as bonecas como se todas as palavras ainda fossem incorruptas e pede-me o corpo, como se eu não fosse feito de espinhos escondidos. E eu dou, porque nela existe uma parte onde ainda há lume, onde o mundo não aprendeu a desamar. Às vezes penso viver como se esperasse a hora de sair, mas esquece sempre o casaco, como quem vai, mas fica por não saber onde está a porta. E há quem pergunte, por que não hoje? Desconhecem que há casas que seguram vidas pelos cabelos, e dentro delas há uma criança a quem eu devo o chão, a quem prometi, sem dizer, que nunca a deixaria num lugar sem pai. E aqui termina a primeira parte de Cala-se. Eu comprei o livro do Rui sem saber o que o livro era. Comprei poesia, depois estava em letra pequena, que é uma coisa que eu gosto. E depois o Rui fez uma dedicatória que eu não percebi, eu não tive tempo de esclarecer com ele. E depois comecei a ler o livro e gostei muito. Quando eu compro poesia numa livraria, faço isto, 1, 2, 3, 4 vezes ao calhas, e depois, se gostar do que vi, leio, se não gostar, nada. Ora bem, quem comprou o livro, que faça exatamente o que eu faço. Quem comprou o livro pedia
aqueles que o têm, que o abram e que me digam, cravo, poema da página tal. E eu leio. E vejam se gostam. Se gostarem, com esta abertura aleatória daquilo que vão ver ou que vão ler a seguir, se calhar fizeram a conta certa. Então lê lá o poema da página 65. Se calhar vai repetir. 65. Não. Não, eu também tenho aqui um. Calma. Vai ficar aqui à frente. Calma, não vais Sim, responder. ele está. Sim, Está a ficar aqui? Eu penso que sim, o livro ficará aqui adentro. Sim, está. Sim. Acabou? Sim. 14.609, 15 e 27. Os meus passos não fazem barulho nesta casa. Mesmo quando o chão geme debaixo de mim, há súplica nos cantos, mas nenhuma me chama. Olhos que amei olham noutra direção, como se eu fosse um quadro mal pendurado na parede. Os filhos brincam, risos leves, como pássaros que ainda não aprenderam o peso do mundo. E eu sorrio com os dentes apertados, sem os assustar. É o inverno que me faz casa, no hemisfério esquerdo do peito. Procuro-a com os olhos, como quem pede lume numa noite úmida. Mas ela fecha-se como uma porta antiga. E eu fico a falar com as fechaduras. Há um silêncio que me come aos bocados. Uma solidão que me veste todos os dias, como uma roupa demasiado apertada. Muito bem, obrigado. Qual é a tua página, miúda? 108. Oh. Qual é a tua livro lá para o... É só Foi onde ela abriu a página, o que é que ganhou? Foi o que tu fizeste. 108 é o fim de um poema. Vê lá o que é que abriu. É o 106, Agora 106. será 106 ou 109. O que é que queres? Ah, não, 109 já leste. Se a letra quer 106. 106. Então leio o 106, sim. 106. Isto está a fazer. É comprido, mas é bonito. na página que abriu. A página é que abriu. Sim, sim. 13.535, 11 e 37. Saí do tribunal como quem regressa de uma guerra que não quis. Vagueei. Deambulações na geografia do vazio. Os pés arrastavam o silêncio preso nas paredes do edifício. Um edifício cheio de leis, de palavras aflitivas, de frases mortas, de quem fala de crianças como se fossem parcelas. Meu filho pediu manos. Não pediu brinquedos, nem camisolas, nem presentes. Uma casa. Um lugar no meu tempo. O colo que o inferno não lhe deixava ter. Entre psicólogos, relatórios, medos, esperas, ele crescia com os olhos postos em mim, enquanto o inferno o mantinha preso ao estatuto de filho que mora com ele, como quem segura um troféu. Não por amor, para não perder, sem cedências. Não queria deixá-lo ser. E um dia, num corredor gélido, entre a advogada com sorrisos falsos e a estagiária que ainda não conhece a podridão, vieram até mim com o papel. Mais o inferno. Uma proposta. Uma transação. Uma tentativa de suborno. Ela aceitava, assinava. O mundo, enfim, pode ser dentro dele. Se eu aceitasse fingir, como se o mar fosse comparável. Como se o amor tivesse que ser resgatado à força da resignação. O inferno tentou vender-me um filho, com um arranjo sujo de cheio a chantagem. Eu olhei aquele papel e vi nele o retrato de tudo que nos magoou. Assinar seria cuspir na luta. Recusar seria adiar mais o inferno. Recusar. Recusei. Amar também é demorar-se. E é não ceder ao nojo para poupar um coração pequeno. E depois fui até à igreja. Não sou católico, mas entrei. Sentei-me ao fundo, não recei, não pedi nada,
Portas, ouviste isto ontem? E gostaste? Sim. Portas. Há quem diga que o medo é um cão, mas o meu não ladra. Rosna-me por dentro. Mastiga devagar o centro do peito. Não sei ao certo quando o deixei entrar. Talvez numa dessas noites de insónia. Talvez numa dessas noites de infância, quando o relógio parece sangrar minutos e os olhos, janelas trancadas pela memória. Há dias que atravesso ruas como se fosse morrer, num cruzamento qualquer, num acaso qualquer, como quem se senta à mesa sem ter apetite. E a vida, essa ilha que devia ser breve, anda comigo como um casaco encharcado. Anselmo, bom dia. Muito bem escolhido. Uma calha. É a Brija. Ó, calha. 14.000. Ai, 7 quê? 6,5. 6,5. 6,5. Ok, Já disse. Já disse. Já foi. já disse. Abra outra vez. Este já foi dito. Você nem estava cá, mas estavam os outros todos. Estava, que eu pedi. 38. Também já Depois foi. foi aquele abril, já viste. Opa, Ah, assertivo. também já foi. Também já foi O lido. Arão de hoje também já Que foi. Pois Já foi, foi. mas não saiu. Escolha outro. 26. 26. Não foi essa. Exato, 25. Pode ir embora, sabe? Giana. 26 Nada. embora, sabe? É vida diante de quem tenha sido. Desculpa. O nada é vida diante de quem tenho sido. Uma estrada por trilhar, onde não há destino, nem lugar. Somente a fragilidade da respiração dos amantes, numa escuridão que nunca conhecerá luz. Num ponto onde o tempo se extingue em incêndio e a única certeza é a solidão cravada nos ossos, como uma pedra ardida, atirada ao fundo do mar. Mas, ó, António, esse não foi o poema pedido, já agora faz o poema pedido, foi da página 26. Era uma pergunta 26. Eu tinha dito 26, mas Olha, não sei. depois vou ver um dia depois lá. Depois passa para Desculpa, 62. Anselmo, não foi falta de respeito. Eu estou sempre com o olho na direita. Entra um dia, tudo Com a verdade e com a verdade me enganas. A verdade me engana. Estou sempre a ver daquela ataque. É preciso atenção à direita. Portanto, é bom estar sempre lá desgalhado ali. Pode ser que chegue. Morrison. É muito bonito. Há uma canção em lugares dentro de mim. Ninguém a ouve, ninguém a segura. As palavras desfazem-se antes de nascer, derretem-se na garganta como neve, abrasada pela fúria das horas sem rosto. É mentira. A vida não é feita de encontros, mas de despedidas jamais ditas, como mãos que se afastam sem toque, ou sombras diluídas ao final da tarde. É verdade. Eu gostaria de desaparecer, não pelo medo da morte ou do seu silêncio, mas pela ausência de tudo o que poderia ter sido. É um vazio sem bordas, ondas que findam antes de experimentarem a areia, luzes extintas antes de iluminarem o escuro. Obrigado, Anselmo, por um motivo. Antes de você chegar, eu li um texto do Ledo Livro em que dizia que a cultura está por dentro do poema, mas não se exibe. E neste poema é a prova evidente. Quando o Rui escreveu, é mentira. A vida não é feita de encontros. Porque o Vinícius de Moraes escreveu exatamente o contrário. A vida é a arte do encontro. E há tanto desencontro por aí. Desculpa. A apresentação molhada é a apresentação abençoada. Exatamente.
Amém. Amém. E os jesuítas são muito Está bons. feito. Vai atrever-se a dizer um poema. Mas vamos ter o poeta a dizer. Mas tu, vai lá. Eu estou marido. Eu acho que tudo. Tem para isto, é para baixo. Doutor Rui, vamos terminar com uma leitura do autor. Sim, ele será eu só tenho aqui no telemóvel, desculpem usar o telemóvel. Ele é um inédito. Eu em dezembro sairá um novo livro de poemas que estava a ser escrito numa fase mais ou menos, não é em simultâneo, mas em momentos parecidos com a escrita do Noturnos. Este poema que eu vou dizer não é um poema que estará nesse livro, mas eu tenho muito gosto em apresentá-lo aqui. Já o disse em alguns lugares. É possível encontrá-lo num lugar ou outro na internet. O livro que eu vou publicar, que será publicado pela editora em dezembro, é um livro de poemas de guerra. Até não é um género, mas é um tema que até nem se tem publicado muito. E o título do livro, se porventura, espero eu que ouçam falar nele, ele será publicado a partir de logo no primeiro sábado de dezembro. O título, eu vou partilhar convosco, é 22 Poemas de Guerra para Clementina. E este poema que eu vou dizer agora não está no livro, mas queria dar-vos também essa nota, de interesse ou não, mas está dito. Sobre o poema, o que eu vou dizer então, o poema é um pouco longo. Eu gosto muito de poemas longos. Eu gosto de poemas, mas gosto muito de poemas longos. E este é longo, não está publicado e não estará publicado nesse próximo livro também. E depois desse sairá, mas é uma outra coisa, para o próximo ano, que será, como eu falava há pouco, uma coisa que eu estou a terminar de escrever e que será o primeiro romance, não romântico, mas será o primeiro romance, mas isso só no próximo ano. Na primeira metade do ano, a partir de será maio a publicação. Sobre o poema, o título é, eu vou dizer, Para o que não servem as cascas de pistácio. Ela partia pistácios como quem abre homens, com 2 dedos sóbrios, sem piedade nem pressa. Deixava cair as cascas no chão como restos de antigos amantes e levava o fruto aos lábios com a delicadeza obscena de quem sabe que o prazer só vale se houver ruína. Eu disse qualquer coisa sobre poesia, ela sorriu com o lado esquerdo do pescoço. Ela não disse sou poeta, mas a pele dela falava como um livro antigo rasgado nas margens onde o amor costumava sentar-se. Eu sou, como se me tivesse sido revelado no Evangelho perdido, estar diante de uma mulher que escrevia, e escrevia com os ossos dos homens que amou e a carne do que não disse entre as gengivas. E ela olhava-me como se soubesse onde me doía antes de eu nascer. Falou-me de um homem que não era eu, de um lugar onde viveu antes de ser pedra. Era verão, nós, inverno. E tocava no cabelo como se afinasse a tarde. E nesse gesto havia um livro inteiro escrito em incêndios, e eu quis tanto cair de joelhos, sem nenhuma fé, mas com toda a devoção. Ela era o poema completo. Eu, a vírgula antes do abismo, suor, não só do calor, mas do esforço de fingirmos uma conversa. Olhámos com uma distância precisa de quem sabe que mais 1 centímetro e tudo se desmorona. E então bebíamos chá quente como quem aceita o castigo de ter amado tarde demais. Falou-me da infância como se falasse de uma guerra vencida. Contou-me como perdeu pessoas, depois calou-se, como se a dor tivesse orgasmos que não devem ser partilhados à mesa, e quando pousou a chávena sobre ela, foi como se assinasse a minha sentença de poeta menor. Foi como tropeçar num corpo enterrado em mim e perceber que, afinal, o corpo enterrado em mim era o corpo dela. Ela era anterior à beleza. Tinha um rosto de um tempo que soube parar para vê-la dormir e uma voz que não precisava subir para me derrubar. Ela bebia mais chá como quem se lembra de alguém, gestos de cirúrgica lentidão. E quando pousava a xícara, agora a xícara, na verdade fechava uma porta antiga, aqui, exatamente aqui, onde me arde.
E eu, que vim só passar a tarde, fiquei inteiro do lado de dentro. E ela sorriu. Ela sorriu e o sorriso trouxe mais sangue. Era um sorriso que feria, um gesto que devolvia ao mundo e ao mesmo tempo nos arrancava dele. Ela era a poeta inteira, com a pele a respirar metáforas e o olhar a traduzir profundidades. E eu, poeta raso, um cismo mal desenhado dentro de um copo partido. E a cidade existia. A cidade existia, mas só lá fora. Ela tinha o som de uma ambulância que não chega a tempo. Ela não me pediu nada. Não me deu nada. Apenas existiu diante de mim como se a existência fosse um ato estético e eu, o público que aplaude por engano. Tudo o que me restou foi esse instante, a violência de um acidente de avião em câmara lenta, e a cidade continuava lá fora. Quando os nossos joelhos se tocaram sob a mesa, senti o meu pai a morrer outra vez. Não porque ele estivesse ali, mas porque há gestos que desenterram os mortos e os põem a dançar flamenco dentro de nós, permanecemos. Duas feridas abertas a sorver chá morno no meio de um verão que não sabia perdoar. E ela começava a preparar a partida. A juntar o cabelo num gesto de fim de capítulo e a deixar para trás um perfume de princípio, onde eu queria, para sempre, morar. Ela disse: tenho de ir, mas ficou. Eu pensei: fica. Ela repetiu: tenho de ir, com os dedos frios de quem já conheceu o fim do mundo. 5 dedos inteiros na minha mão pousados. Aqueles dedos inventados numa era anterior à culpa. O diabo manda e chegou a hora, quando se levantou com a leveza de quem sabe ser imortal. Não disse despedidas, mas deixou a chávena ainda quente. Infelizmente, não tive tempo de te salvar a infância, nem de lhe dizer, nem de te dizer. O meu poema inteiro queria deitar-se no teu colo e morrer ali, entre a dobra do joelho e o fim do mundo. Eu fiquei antes ali, com a boca a saber a sal e a certeza feroz de que me apaixonei como se estivesse aqui de um prédio e ela fosse o passeio. E ficou em mim o som do chá a arrefecer, a cadeira a ranger como um osso fora de lugar e as cascas de pistácios. Restos de uma batalha que ninguém viu acontecer. Eu nunca mais a vi. Eu nunca mais a vi. Mas há noites em que acordo com a boca cheia de sal e a traqueia entupida de frases que não disse, porque às vezes, e sim, tu tinhas razão. A brevidade basta. Mas depois, o mundo nunca mais volta a caber no corpo. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Bravo, obrigado a quem fez a gente Como é que estar aqui. funciona a poesia para si? Tem sempre vontade de fazer poesia ou vem habituadas? Eu percebi que o que funciona melhor para mim é ser disciplinado. O melhor, o mais que eu consigo, o melhor que eu consigo ser disciplinado. Eu disse inicialmente que eu não romantizo, por exemplo, a poesia ou a escrita do poema ou a literatura, a arte. Então eu não espero nada, eu sento-me e eu coloco algum tempo por dia e eu sento-me a trabalhar, a escrever. E depois junto, ainda ontem falávamos, às vezes acontece eu ter 6 textos, 7 textos, que não são poemas ainda na minha interpretação, e depois acabo por construir tiro de um lado, tiro do outro e monto um poema. Por exemplo, este poema foi um poema que eu sei que me demorou exatamente 15 dias a terminar, mas não escrevi só, claro, Sim, todos claro. os dias, durante algumas horas, mas funciona dessa forma. Mas é Não isso, escrevo, é isso que faz na vida ou teve uma este é o meu, eu vou dizer o que eu costumo dizer, este é o meu trabalho principal, mas não é o trabalho onde eu sou melhor remunerado. Pois, Mas é claro. o principal. É sempre Não, eu faço outras. Não é o meu trabalho, não é onde eu ganho Pois, porque dinheiro para viver subsistir. Não é. Espero que seja. Eu gosto de dizer, eu gosto de assumir o risco de dizer que gostaria muito de experimentar um dia essa coisa, como será não ter que me preocupar financeiramente com outras coisas, o que é que eu conseguiria fazer se eu não tivesse que me preocupar e se eu tivesse só ficado a escrever. Mas ainda não é um lugar que eu conheço, mas é um lugar que eu gostaria muito de experimentar e penso nisso, mas não é um lugar atual, não é? Muito bem. Pois é, um lugar não gasta dinheiro como cresce. Depois também se gasta.
estou muito emocionado por estar aqui, por ter conhecido, por teres feito esta apresentação magnífica. Ontem dizia que era arrojado e tu dizias não é arrojado, mas para mim foi, porque não é o que eu estou acostumado a fazer. Há um lugar, há coisas que eu não sei bem explicar e arrisco-me a dizer. Eu não sei se vou ter memória, eu nem sei quanto tempo estarei aqui, não sei se a minha memória irá acompanhar a minha existência, mas eu sei que este momento aqui, o dia de hoje, é um lugar que em algum lugar da minha memória, e essa será eterna em mim, aquela brevidade eterna, brevidade, não virá desaparecer. Por isso, obrigado à Livraria Eduardo, obrigado a vocês, ao Cravo. Estou muito emocionado e muito feliz. O David Mourão Ferreira dizia que a felicidade não existe, mas acontece, e ela aconteceu. Obrigado. A livraria no lar. Mas temos um poemazinho. Eu acho que sim. Tentarei. Obrigado outra vez. Obrigada também. Obrigado.